Olá, amigos do Esporte em Debate. A satisfação é renovada de estar com você outra vez aqui na TV Assembleia, pelo canal 51.2. Aqui você sabe, nós tratamos o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no Esporte em Debate de hoje, que está imperdível, você vai ver a preparação do Sampaio Corrêa para o jogo contra o Fortaleza pelas semifinais da Série C. A segunda etapa do circuito interestadual de Rugby 7. Os preparativos para o segundo Pedal Kids. A abertura do segundo Gêmeos Master de basquetebol. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre a maior maratona aquática do estado, a Travessia Felipe Camarão. E mais uma entrevista com o presidente dos conselhos, diretor e deliberativo do Maranhão Atlético Clube, Carlos Mendes. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós vamos começar o programa de hoje mostrando os preparativos de um evento que já está na segunda etapa. Eu estou falando do Pedal Kids. A reportagem do Esporte em Debate foi conhecer de perto a estrutura e conversou com os organizadores sobre essa importante competição, este evento que acontece na Ilha de São Luís. O segundo Pedal Kids vai ser realizado na reserva do Itapiracó no próximo dia 8 de outubro e tem a expectativa de atrair mais de 300 crianças e adolescentes que vão participar do percurso dentro da reserva. A ideia é proporcionar um dia de diversão para crianças de instituições filantrópicas que atuam em São Luís. A faixa etária da garotada, que pode participar da programação, varia de 2 a 12 anos. Ano passado a gente abriu as inscrições, né, e a gente teve a participação aí no total de 300 pessoas. E esse ano a expectativa é que aumente, né, e a gente está estimando 500, 600 pessoas, entre crianças e adultos, crianças de instituições, então vai ser bem bacana. A secretária Áurea Valporto, do Grupo Bike Anjo, participou da primeira edição no ano passado como voluntária, e na época a competição foi por fora do parque. Ela acredita que na edição deste ano o Pedal Kids vai ser mais seguro, porque vai ser realizado dentro da reserva do Itapiracó, que tem uma estrutura toda preparada para os esportistas de qualquer idade. Eu considero que seja melhor justamente pela segurança e por nós estarmos fazendo a coisa com crianças, entendeu? Eu acho que é bem mais viável dentro da reserva, que a segurança é realmente 100%. O presidente da Associação dos Defensores do Complexo Itapiracó, Lucas Santos, diz que o Pedal Kids é uma forma de integrar a comunidade ao parque para ajudar na manutenção e preservação do local, que é uma área de preservação ambiental. De um lado, a gente tinha os eventos que ocorriam aqui no Itapiracó e não convidavam a comunidade, que se encontra logo no entorno do Complexo Itapiracó, e por outro lado, a própria comunidade não se organizava para que pudesse sempre estar de forma interativa nesses eventos. Então eu aliei o útil ao agradável. Logo, consegui, em face desses organizadores desses eventos, fazer com que eu mostrasse a essência e o valor da comunidade e a integração nela no evento, no caso aqui o Pedal Kids, e do outro lado, a outra parte onde ocorria lá o meu diálogo com os moradores, os populares e até mesmo os frequentadores, que em um final de semana dá quase 5 mil frequentadores aqui no Complexo Itapiracó, conversei com eles para que eles interagissem, participassem. E aí eu faço a união do útil ao agradável, fazendo um casamento perfeito, para que haja tudo da melhor maneira possível. Ano passado a gente fez por fora, mas esse ano a gente conversando com o pessoal da organização, achou melhor fazer por dentro da reserva, que é mais seguro, né? E o percurso vai dar em torno de 6 quilômetros. A gente vai até no final, vai estar mostrando a reserva, que está bem bacana depois que foi feita algumas modificações aqui. E a gente vai no final, até lá no final, dá uma paradinha e depois volta. Vai ser 6 quilômetros o percurso total. Gente, sobre esse evento Pedal Kids, vou receber aqui o meu amigo Gregório Dantas. E aí, tudo bem, grande parceiro? Tudo tranquilo? Bem, tranquilo. Você tá bem, alegre, vibrante? Tô bem, Juliano. Graças a Deus. Foi abaixado no final de semana, Foi né? sim, foi abaixado, graças a Deus, tudo certo. Tá tudo normal lá em Pinheiro? Tá sim, tudo bem. Ô Greg, e o Pedal Kids, né? Já entra na segunda etapa, um evento importante. As crianças têm a oportunidade também de conhecer os caminhos, né, para a prática do esporte. Juliano, na verdade é um evento que ele se transforma, se traduz como importante dentro desse cenário, vamos dizer assim, esportivo mais recente aqui no Maranhão, porque é o seguinte, lá na reserva do Itapiracó é um espaço de prática esportiva já gigantesco, né? Não sei nem dizer quantos hectares nós temos lá e quantos instrumentos esportivos nós temos, porque temos quadras, temos pista de atletismo. É uma área privilegiada. Sim. E olha, depois que o governo do estado entregou agora,
ficou mais completa, ficou mais aprazível. Sim, sem dúvida. Né? E muito frequentada. Estive, inclusive, no final de semana e vi de perto, né, que as pessoas abraçaram, né, a reserva, aquela área toda ali, de uma forma muito, na verdade, muito ali interessante. Eu tenho um carinho especial por aquela área porque fui criado ali naquela área. Eu né? também. Eu sei que você também teve uma passagem ali pelo Itapiracó. E é verdade mesmo. A inauguração daquela reserva, vamos dizer, toda a área de proteção ambiental, deu-se no dia 29 de julho agora de 2017. O governador Flávio Dino esteve presente, várias lideranças Olha, políticas. está muito legal, iluminada, bem pavimentada, com policiamento. Você tem lá quadras. Você tem rampa para skate, você tem várias modalidades, inclusive de esportes radicais, ali para poder praticar. Você pode levar a sua criança para dar os primeiros passos tem ali. Pista de atletismo, a gente vê de bebê a idosos, né, usufruindo de toda aquela área. Né? Exatamente. E o Pedal Kids surge de que forma? Eu conversei com a organizadora do evento, a Carliane, na semana passada, até para mandar o nosso repórter Ismael Gama fazer essa matéria. Ela me disse o seguinte, que o evento já está no seu segundo ano, são esperadas mais de 300 crianças, né, de instituições filantrópicas, porque funciona dessa forma. Quando a pessoa vai fazer sua inscrição, ela paga uma taxa e 1 quilo de alimento não perecível, né, ele entrega, que será doado para instituições filantrópicas que cuidam de crianças e adolescentes aqui na Ilha de São Luís. Então, não é um evento puramente esportivo, também é um evento filantrópico que vai acontecer... Social, né? Social, que vai acontecer no domingo, dia 8, né? E, na minha opinião, é de fundamental importância dentro desse cenário, não só esportivo, como eu disse, mas também social aqui no Maranhão. Agora o destaque para o rugby. No final de semana, mais precisamente no sábado, São Luís recebeu a segunda etapa do Campeonato Interestadual de Rugby 7. Mais de 170 atletas dos estados do Maranhão, Piauí e Pará participaram deste momento de competição. A segunda etapa do Circuito Interestadual de Rugby 7 reuniu 170 atletas no fim de semana em São Luís, nas modalidades masculina e feminina. Equipes dos estados do Maranhão, Piauí e Pará participaram da disputa na capital maranhense. Essa é a segunda etapa do campeonato estadual, do interestadual. A primeira foi em Tuntum, no Maranhão, onde tem um clube chamado Cocais, que já tem uns 2 ou 3 anos de estrada. E aqui onde foi o rugby começou a sua caminhada no Maranhão. A gente está chegando à quinta edição do São Luís Rugby Sevens, e que faz parte da segunda etapa do circuito interestadual que une Piauí, Maranhão e Pará. No Rugby 7, 7 jogadores de cada lado tentam fazer o tries, que é como se fosse o gol no futebol. Cada tries equivale a 5 pontos. O esporte tem particularidades como 2 tempos de 7 minutos e outras regras, como explica a árbitra Alana Santiago. O rugby é um jogo de conquista de território, um jogo de intenso contato físico, e os passes eles têm uma característica muito peculiar do esporte, que devem ser passados para trás, à medida que o jogador ele progride, conquistando território, enquanto ele correndo para frente e não passando a bola para frente, porque isso é uma penalidade, não faz parte da regra do jogo. Então, basicamente, é assim o jogo. Até que o jogador consiga atingir o campo adversário, né, a linha onde você pode fazer o try, que é a nossa pontuação máxima do esporte. O rugby é um esporte de contato físico e, à primeira vista, pode ser considerado violento. Mas para o engenheiro agrícola Marcelo Sintra, um dos mais antigos praticantes do esporte no estado, uma das frases de efeito do rugby é esporte de brutos, praticados por cavaleiros. O esporte tem toda a brutalidade dele, né, toda a dureza dele, mas um respeitando o outro, respeitando a arbitragem apitou, ninguém reclama. O comportamento pós-jogo, a confraternização das duas equipes juntas. Sempre no rugby a gente não cria adversário, a gente cria amigos, né? Na primeira etapa do circuito, o time Confraria dos Beques foi o vencedor com 30 tries. E a expectativa esse ano era repetir o bom resultado da primeira fase. Esse ano, como a gente está defendendo o título, a preparação foi um pouquinho mais acirrada. Como tem nosso esporte amador, tivemos algum desfalque, mas conseguimos manter uma equipe competitiva para esse ano e buscar o bicampeonato, que é o objetivo. Representando o time Amarulas do Maranhão, a estudante Daphnis Rodrigues está otimista para o time conquistar a primeira colocação na segunda fase da competição. A gente já vem com uma equipe forte, a ideia é lutar sempre pelo primeiro lugar.
com os nossos apoios, nossos patrocínios. A gente tem o patrocínio da nossa academia, da Fit7, tem o patrocínio nosso nutricionista. Então a gente tem uma equipe boa trabalhando para a gente ficar entre as primeiras colocações. Além dos times maranhenses, representantes do rugby do Pará e Piauí também estavam em clima de otimismo para a competição. Tivemos aqui esse ano já disputando o Nordeste de 15, né? Que é o Rugby 15. E pela primeira vez a gente volta aqui para disputar o Rugby de 7, o Sevens. E para a gente é uma expectativa muito grande, porque é o nosso primeiro jogo na categoria de Sevens. A gente tem um time há basicamente um ano, que a gente montou um time em Parnaíba. Já conseguimos o vice-campeonato do Nordeste de 15 e agora estamos experimentando o Sevens. Eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo, sendo que temos muitos novatos ainda. O feminino ainda está sincronizando, ainda está tendo entrosamento mais tranquilo, mas o masculino já temos algumas dificuldades com relação à lesão, essas coisas, mas acredito que a gente irá fazer uns bons jogos. Os primeiros times a se enfrentarem foram Marque, Confraria e Sindicato da Primeira Linha. Uma disputa acirrada que contou com tombos e empurrões, mas se garantiu a vitória do Sindicato da Primeira Linha com 24 pontos e Confraria com 7. Na segunda quinzena de novembro acontece a terceira etapa do circuito na cidade de Belém, no estado do Pará. A confiança para que o circuito ocorra bem é grande, né? A gente vem planejando isso já o ano todo para que essas 4 etapas ocorram da melhor forma possível. E o Maranhão está bem representado, o Maranhão está bem colocado dentro dessa competição e a gente espera que chegar lá em Belém na próxima etapa com a melhor perspectiva possível. Hoje a gente vai aqui tentar fazer o máximo para conseguir sair campeão. Ô Greg, o que tem me chamado a atenção em relação ao rugby é o número de competições e o calendário, né? O calendário em relação ao rugby é um calendário com muitas competições, com muitos eventos, né? E toda vez que a gente tem uma modalidade com o maior número de eventos, né? E com adeptos também a cada dia crescendo, a gente sabe do fortalecimento que você tem em torno do esporte, né? Sem dúvida, Juninho. Eu atribuo isso principalmente ao nosso amigo Thiago Mitoso, né, que é o presidente da Associação Maranhense de Rugby, né? Tem trabalhado muito, tem trabalhado muito e, mais uma vez, promove aqui, dentro de São Luís, ali, esse evento aqui que a gente está falando, o Circuito Interestadual de Rugby 7, aconteceu ali na sede do Clube da Alumar, que é ali na Maria Andreasa, aquele ex-Clube da Alumar ali perto do Cheiro Verde, do restaurante Cheiro Verde ali, e reuniu, como você bem lembrou, mais de 170 atletas de 3 estados da região Norte-Nordeste, né? Teve gente do Pará, do Maranhão e do Piauí. E esse evento, na minha opinião, ele mais uma vez, está fortalecendo o crescimento de um esporte que até então é pouco divulgado aqui em São Luís e principalmente e no Brasil, de um modo geral, né? Porque, não sei se você sabe... Mas se trata até de uma... E aí a gente precisa fazer essa crítica, né? Porque se trata de uma miopia também por parte da imprensa, né? Exatamente, O Brasil, gente, é claro que o esporte das multidões é o futebol. Sim, sim. Mas não só o futebol temos com o esporte em crescimento nesse país. Não. Muitas modalidades estão tendo maior número de adeptos, tem participado, tem dado uma contribuição. Sim. E o rugby, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, ele tem um calendário que muitas federações já tradicionais não têm. Não tem. Tem algumas federações que, durante o ano, fazem 3 ou 4 competições. Pois é. Apenas. Exatamente. E eu ia complementando a informação, dizendo que o rugby, para quem não sabe, é o segundo esporte mais praticado do mundo. É verdade. Do planeta. Só perde para o futebol, como você bem lembrou. Então, é um universo que está em crescimento assim, absurdo dentro do Brasil. Inclusive, nós tivemos a primeira participação nas Olimpíadas do Rio 2016 dessa modalidade, né? E, inclusive, também fizemos uma matéria, se eu não me engano, no mês passado, com garotas aqui maranhenses que jogaram o campeonato na região sul e sudeste, defender da equipe do Delta do Piauí, porque aqui ainda não tem uma equipe feminina ainda para disputar esses campeonatos a nível nacional, né? Então, esse crescimento do rugby, na minha opinião, é muito importante e nosso papel é, mais uma vez, estar aqui, mostrar no esporte. Exatamente, debate, né? Divulgando o evento, divulgando a modalidade para todo mundo que quiser participar, né, Julinho? Dar visibilidade ao esporte de dimensão maior, essa é a nossa missão. Exatamente. Né? Depois do intervalo, você vai ver o destaque para a segunda edição do Gêmeos Master de basquetebol. E você vai saber como foi a travessia Felipe Camarão realizada na ilha de São Luís. Os detalhes daqui a pouco. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E olha só que legal, nós vamos destacar agora a segunda edição dos Jogos Escolares Maranhenses Gêmeos categoria Master de basquetebol. Você vai ver uma reportagem que mostra o que estão fazendo atletas que foram destaques na história dos Gêmeos, principalmente nas décadas de 70 e 80. A abertura dos Jogos Escolares Master de basquete contou com a participação da Banda Marcial da Polícia Militar e reuniu atletas de pelo menos 5 escolas que disputavam jogos no final da década de 1970 e durante os anos 1980. A competição já é realizada pela segunda vez. Do basquetebol, do desporto maranhense, né? E principalmente uma homenagem às instituições de ensino das quais fizemos parte, aos amigos que reencontramos, estamos hoje dividindo as quadras, num espírito completamente diferente do que era no passado. Hoje a intenção maior é congregar de forma a valorizar toda uma geração que foi vencedora. 8 equipes masculinas e 6 femininas que são antigos atletas das escolas Mengue, Dom Bosco, Escola Técnica, Franco Marista e Colégio Batista participaram do encontro para celebrar o esporte. Comecei já em 1979 na escolinha, né, do grande professor Maurício, chamado Maurício Buica, que era o nosso professor, e ele nos ensinou o basquete e até hoje eu estou aqui continuando, tentando jogar um pouco, né? Acho que já a questão dos afazeres, do trabalho, da vida atribulada, mas a gente sempre acha um tempinho para que a gente possa praticar o basquete, que é o que a gente gosta, que é o que a gente ama. Professores de basquete José Ribamar Miranda e Hermílio Nina foram homenageados na abertura dos Jogos. É muito gratificante, né? O reconhecimento sempre nos faz bem, ainda mais vindo de pessoas que a gente admira também bastante. Eu digo sempre que a nossa vida, ninguém caminha sozinho. A gente sempre tem a companhia de grandes amigos. E eu, graças a Deus, durante a minha trajetória toda, eu sempre tive os melhores. Por 3 gerações que aqui estão, é um motivo de muita felicidade, muita alegria. E toda vez que eu ouço o hino maranhense, o hino nacional, regido pela Polícia Militar do Estado, onde meu pai foi da Polícia Militar do Estado e onde hoje eu pertenço ao Gabinete Militar como civil, aos coronéis, ao Coronel Pimentel, que é meu chefe lá e aqui eu sou chefe dele, porque ele aqui é meu atleta. Eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, ao deputado Humberto Coutinho, que foi basqueteiro e é basqueteiro de coração. A Carlos Alberto, secretário de Comunicação, que sempre os manda aqui. E a vocês todos jovens, bonitos, que cobrem tanto o parlamento como cobrem o esporte. Parabéns a vocês também. O basquete faz parte até hoje da rotina do coronel Marcos Pimentel, que participou por 3 vezes dos Jogos Escolares Maranhenses no início da década de 1980. Houve uma identificação muito grande com o esporte de basquetebol na época, né, no Colégio Dom Bosco. A gente entrou para a escolinha e depois chegamos a participar de 3 gêmeos, como eu falei, em 80, 81, 82. Né? E a satisfação de hoje estar reunindo aqueles velhos amigos daquela época que jogamos basquete, muitos, outros não, um pouco mais novos do que a gente. E estarmos reunidos aqui para fazer essa grande festa pelo 2º ano consecutivo. Ano passado foi um sucesso, o Basquete Master, graças ao empenho de algumas pessoas, como o Mariano, como a minha, como o de Ricardo, e todas as pessoas que são envolvidas nesse evento. Mais do que um esporte, o basquete permitiu que essa turma mantenha laços de amizade até hoje, como destacou Alcidésia Matias e Carmen Régia. Comecei lá aos 13, 14 anos e desde aí não parei. Me apaixonei, né, por esse esporte e pratico até hoje. Da São Vicente eu fui para a escola técnica, defendi a escola técnica em Gêmeos, né, fui para a seleção maranhense, disputando, defendendo o nosso estado. Então, assim, foram grandes momentos que eu vivi praticando esse esporte e me apaixonei mesmo e nem depois da fase escolar não deixei de praticar. Isso é que impulsiona a gente a praticar, né, e vivenciar todo esse clima de competição que ainda existe, né? E é o que nos deixa feliz, porque basquetebol para mim realmente me traz tranquilidade, me traz esparecimento, me faz relaxar do dia a dia da gente que é muito atribulado. A primeira partida do Gêmeo Masters foi entre os times Franco Marista e Mengue.
O Frank Marista saiu na frente no placar, mas o primeiro set foi vencido pelo Meng, por 17-11. E a partida continuou com a vitória do Meng em todos os sets. Meng venceu por 71 contra 54 do Franco Marista. A gente costuma estar sempre se preparando para estar nesses momentos aqui maravilhosos com amigos da época de colégio, revivendo os gloriosos tempos de Gêmeos. O basquete feminino também participou do primeiro dia de competição. Os times do Meng e Escola Batista se enfrentaram. O time do Colégio Batista levou a melhor e venceu por 72-52 o Colégio Meng. A jogadora Isiane Castro participou do torneio representando o Colégio Batista, onde jogou por 4 anos os Jogos Escolares Maranhenses. Relembrar o que o basquete foi na nossa vida, quem ele trouxe para a nossa vida e por isso que hoje estamos todos aqui reunidos. A competição, na verdade, foi só um motivo para que esses amantes do basquete pudessem se encontrar, jogar um pouco, mas mais do que isso, manter vivo o espírito da amizade que une essa turma há mais de 30 anos. Mas o que mais representa hoje é a satisfação de ver aqui nossas famílias torcendo, fazendo parte do resgate de um passado que para a gente está tão vivo. Mas, acima de tudo, acho que é o maior exemplo que nós damos é simplesmente deixar um legado para essa geração que vem, que é possível continuar desfrutando do esporte de uma forma saudável e de uma forma salutar. Ô Greg, eu acho salutar, né? Você Sim, vê sem dúvida. esses atletas que ajudaram a construir a história do esporte colegial do Maranhão, né? Sim. É muito interessante saber que eles ainda estão na ativa e com um pensamento, a mente boa e com o corpo preparado para praticar esporte. É verdade, Jurinha. Essa aqui foi mais uma pauta indicada pelo nosso presidente Humberto Coutinho, né? Que indicou essa pauta. Que foi atleta de basquetebol. Exatamente, que foi atleta da modalidade do basquetebol e indicou essa pauta pra gente. E, Jurinha, durante esse evento, que foi apenas a abertura dos Gêmeos de Basquetebol, do Gêmeos de Basquetebol Master, que vai acontecer durante todo o mês de outubro agora, aqui em São Luís, inclusive... até uma pauta para os nossos futuros programas. Em uma dessas rodadas, se eu não me engano, no dia 13, dessa rodada do Gêmeos de Basquete Master, será reinaugurado o ginásio Costa Rodrigues. Dia 13, todo mundo está esperando por esse momento, a reinauguração do ginásio Costa Rodrigues, que faz parte do coração amador da cidade de São Luís. Exatamente. Quantos e quantos atletas não brilharam no ginásio Costa Rodrigues? Verdade. Quantos torcedores não começaram a enveredar pelo caminho do esporte indo acompanhar jogos no Costa Rodrigues? Verdade. Principalmente essa geração aqui, 70, 80, 90, né, que viveu a flor da pele o ginásio Costa Rodrigues. Aqui é bom lembrar que durante esse evento aqui, durante a abertura, nós tivemos homenagens para 2 professores de basquete, o Hermílio Nina, né, e o José Ribamar Miranda, que inclusive é daqui da nossa Assembleia Legislativa, né, Juraci? E recebeu essa justíssima homenagem. E é bom lembrar também, eu separei aqui alguns números, nós tivemos 8 equipes masculinas, 6 equipes femininas disputando esses jogos escolares maranhenses. Teremos, né, que ainda não acabou. E teremos representantes de algumas escolas que já nem existem mais. Por exemplo, representante da escola do Meng, teremos representante do Dom Bosco, que ainda tem, né, da antiga escola técnica, hoje IFMA, né? IFMA, é verdade. Do Franco Marista e do Colégio Batista. Então, é um evento que está reunindo e trazendo de volta, né, esse pessoal que, vamos dizer assim, já estava quase no sedentarismo, né, esquecido, pessoas que disputaram os Gêmeos por diversas oportunidades, diversos anos, né. Que legal ver esse pessoal todo praticando esporte. Só para finalizar, tivemos também a participação da Isiane. A Isiane jogou pela equipe do Batista, Marques, né? E é bom lembrar que a Isiane disputou 4 Gêmeos, né, durante a sua E ela surgiu, né, do Gêmeos, uma grande atleta, né, do basquete. Jogou versão feminina da WNBA. Exatamente. Recentemente foi campeã brasileira, né, da Liga de Basquetebol Feminino. Era o título que faltava no currículo dela. Pelo Sampaio Corrêa. Exatamente. Então eu acho assim, que a gente fez nossa parte mostrando a abertura e vamos continuar mostrando outras rodadas, principalmente essa do dia 13, né, que será fundamental. É verdade, Greg. E o domingo foi de maratona aquática na ilha de São Luís. A Academia Nina realizou a primeira edição da travessia Felipe Camarão. Foram 3 percursos, gente. Destaque para Júlia Nina no feminino e Heitor Raiol no masculino. Os 2 primeiros desafios da travessia Felipe Camarão foram nos 400 e 800 metros na Baía de São Marcos, na Península da Ponta da Areia, em São Luís. A ideia é fazer o maior evento aquático do Maranhão e homenagear um dos pioneiros na travessia da Bahia,
importante esportista maranhense. É uma homenagem e um resgate, né, que faz 25 anos que não tem essa competição e a gente achou apropriado desenvolver esse evento para homenagear toda a família, homenagear o Felipe Camarão, o saudoso Felipe Camarão, que foi um pioneiro, um desbravador, que quando ninguém imaginava fazer nada nesse sentido, ele já nadava aqui nessa baía sozinho, sem auxílio, sem barco, sem segurança, sem nada. E hoje a gente está oferecendo toda uma parada de segurança para os atletas para dar o maior conforto possível para que a gente possa ter uma prova segura até o fim. O médico Phil é um dos filhos de Felipe Camarão, que foi homenageado com a competição que levou o nome do pai. Ele vinha aqui para lazer. Ele saía dali, da beira-mar, aí vinha para cá, jogava uma bolinha com os amigos e tal, não tinha essa ponte do José Sarney. E vinha as canoas na frente, ele vinha nadando atrás, e jogava a bolinha, ele saía, voltava nadando. Aí nós crianças, mamãe morta de preocupada, ele vinha tranquilo. Todo final de semana Aí, além do mais, ele ainda tinha, que ele já havia sido campeão no Rio de Janeiro, em natação várias vezes e tal. Aí ele fazia aqui, fazia no Olho d'Água, e a gente sempre preocupado e ele tranquilo fazendo isso aqui com uma naturalidade. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado e agradecido a Nina de estar prestigiando o nome de papai depois de tantos anos e muito emocionado. Antes da competição começar, o clima era de expectativa entre os competidores mais experientes. A minha expectativa é muito boa, eu voltei a treinar por isso, para ter essa experiência de nadar em mar aberto e para posteriormente fazer o de 1 quilômetro, 3.000 metros. Por não ter treinado tanto assim, não é tão alta, mas espero poder fazer bonito aí e tentar chegar no pódio. A primeira competição a ser realizada foi a dos 400 metros nas proximidades do Espigão da Ponta da Areia. Alex Calil de Melo Mansur, de 10 anos, e Ana Júlia Silva Gobel Borba, também de 10 anos, deixaram os mais experientes para trás e venceram nessa categoria. Foi meio complicado, mas eu me senti bem na prova, daí em algumas partes da prova fui melhorando e a cada metro eu ia tentando fazer mais esforço. Foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que eu vim nadar aqui em maratona, eu sempre nadei em piscina, mas foi a primeira vez que eu vim nadar em maratona aqui. Me chamaram, mas eu fiquei, não quero ir, mas aí eu vim, minha mãe ela me deu um apoio para eu vir, ela disse que ia nadar comigo, aí eu vim nadar. Na prova dos 800 metros, o empresário Calil Mansur, pai do vencedor dos 400 metros, foi o vitorioso. É uma satisfação muito grande estar competindo em alto nível com essas meninadas aí. Natação para mim é um hobby, mas eu treino sempre com meu filho. E eu estou muito feliz de estar nadando nessa competição com ele, fazendo esse brilhante resultado aí. Eu ganhei na minha categoria, ele ganhou no dele. É muito satisfatório. A encarregada de administração, Meiriele Pontes, foi a vencedora na categoria feminina nos 800 metros. Esse desafio é de grande importância para a gente que já nada há um pouco tempo. Nadei há 26 anos atrás e voltei recentemente há 1 ano. Então a gente está aí participando das competições, tanto piscina como águas abertas. E a gente está cada dia desafiando o corpo, a mente, a alma e tentando aí nadar um pouco mais já nas próximas competições. Desta vez, o jornalista da TV Assembleia, Joelson Braga, não abandonou a prova, mas conseguiu concluir o percurso. Eu vou nadar numa é totalmente diferente, a gente que treina em piscina, né? Eu vim para cá mais para reforçar isso, a gente está se preparando para uma competição maior e a gente vê que é totalmente diferente a gente nadar em piscina, né? Da outra vez você estava cobrindo a primeira etapa do Maranhense de triatlo, não consegui, eu tinha uma lesão no ombro. Já recuperado, fiz em 12 minutos, acho que tá bom, 800. Já corri hoje de manhã 15 km, tá bom, só treinamento mesmo. Depois das 2 disputas, a mais aguardada foi a de 3.000 metros, que começou na Avenida Beira-Mar e terminou na Península da Ponta da Areia. Um percurso cansativo de mais de 40 minutos, que além das ondas, teve o vento forte, que não facilitou para os atletas. Bem, é uma prova muito extensa, né? 3.000 metros, muito cansativa, e por ser em mar, né, tem a questão da correnteza e do vento, principalmente nesse período que nós estamos aqui, né? É um período de muito vento, isso prejudica um pouco, mas os atletas estão preparados para isso e logo estão chegando aí. Apesar das dificuldades, Heitor Raiol chegou em primeiro lugar no masculino e Júlia em primeiro lugar no feminino. Foi bem difícil e cansativo, foi a primeira vez que eu nadei assim, atravessando em linha reta. Tinha muita onda, mas foi, apesar de tudo, foi uma diversão, porque essa travessia é antiga, então foi bom completar isso. E eu estava com muito medo, então foi uma superação. É uma distância muito longa,
ainda mais pra gente que tá vindo nadando da piscina, é uma nova realidade, uma coisa totalmente diferente. Acredito que foi uma prova excelente. Greg, nenhuma novidade, pelo menos pra mim não. Acho que pra você também, né? Não. Julianina no feminino né? brilhou e o Heitor Raiol no masculino, né? E pra quem não sabe, o Heitor é irmão do nosso, que a gente entrevistou aqui no programa, acho que mês passado, o Enzo Raiol, que foi o campeão mundial de natação escolar, né? E o Enzo, inclusive, participou dessa prova. Isso na Itália, né? Isso, na Itália, exato. O Enzo participou dessa prova e o Heitor acabou ganhando o título, né? Era a prova dos 3.000 metros, né? E a gente pode destacar o seguinte, que além da participação deles, tivemos também a participação do nosso amigo Joelson. Ele nadou a prova também. Joelson Braga, mais uma vez. Grande esportista, jornalista, cantor. É multifacetado o Joelson. Ele é quase tudo. Joelson é quase tudo aqui na TV Assembleia, né? Apresentador também. Apresentador também. Exatamente. E também na rádio, tá na rádio agora também, apresentando o jornal da rádio, né? Rádio Assembleia. Da Rádio Assembleia. Então, é um profissional completo. Exato. A Júlia já era mais ou menos esperado, né? Ganhou mais uma vez esse título, né? E o Heitor ganhou a final, inclusive competindo contra o irmão Enzo, e se sagrou campeão dos 3.000 metros. Tivemos três percursos, um que foi de 400 metros, outro de 800 metros e esse de 3.000 metros, que eram já para os grandes cobras do esporte, né? E é bom lembrar também que essa travessia Felipe Camarão é em homenagem ao grande esportista maranhense Felipe Camarão. Olha só, Greg, é uma família que tem pedigree no esporte, né? A gente conhece a história toda da família. O Fio foi secretário de esportes. Sim. Né? O neto, o Felipe, né? Secretário Camarão, secretário de educação. Exatamente. Do governo do estado, mas foi atleta de natação, né? E com grande performance. Exatamente. Quer dizer, é uma família que tem laços, né? Muito grande com o esporte, né? Foram medalhas de justiça, né? Foi a maior maratona aquática do Maranhão. Nós temos também aquela maratona aquática da Lagoa do Caçó, mas não chega a esses 3.000 metros de distância, né? E também com outros percursos, como esse de 400 e 800 metros. Então, nada mais do que justa essa homenagem feita ao Felipe Camarão, ao avô do nosso secretário de esportes, de educação, né? E o pai do Fio Camarão, mas o pai do Felipe foi secretário de esportes, foi secretário da CEDEL. Exatamente, mas é mais uma prova no calendário esportivo maranhense. E para quem dizer que o Maranhão não tem... E é bom homenagear esses grandes nomes do esporte, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Acho que é justo, né? E isso é bom também para aquele pessoal que diz, o Maranhão não tem nada, é só fala de futebol. Não, temos uma vasto calendário, Juninho, tanto que a gente está aqui divulgando todo dia. Muitas modalidades em evidência. Diversas modalidades diferentes. Depois do intervalo, vamos destacar os preparativos do Sampaio Corrêa para a primeira partida das semifinais do Brasileiro da Série C. E uma entrevista com o presidente dos Conselhos Deliberativo e diretor do Maranhão Atlético Clube, Carlos Mendes. Ele fala da questão financeira e, entre outras coisas, critica a atuação da Federação Maranhense de Futebol. Os detalhes, daqui a pouco. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate para falarmos de uma das mais importantes agremiações do futebol nordestino, o Maranhão Atlético Clube, que neste mês de setembro completou 85 anos de glórias e muitas tradições ao futebol do Maranhão e, por que não dizer, ao futebol brasileiro. Para a gente falar um pouco da história do glorioso Maranhão Atlético Clube, nós convidamos aqui o presidente do Conselho Deliberativo e hoje presidente do Conselho Diretor também, Carlos Mendes. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui no Esporte em Debate para falarmos de um assunto tão nobre, o Maranhão Atlético Clube. Jura, falar do Maranhão sempre é uma honra, é uma alegria, uma satisfação. Porque a gente que é maquiano, mesmo de quatro costados, nós tivemos mais alegria do que tristeza. Então a gente sempre procura ter nisso tudo, lembrar das alegrias. Tristeza a gente bota, diz da gira, embaixo do tapete. E vamos levar o nosso bode Gregório a longas, muita vida ainda. E o Carlos Mendes pode falar de cátedra, porque no dia 18 de fevereiro de 2018, ele simplesmente completará 50 anos de Maranhão Atlético Clube. Isso quer dizer o quê para você? Alegria, orgulho, satisfação, você fazer parte dessa agremiação, onde todos nós
tivemos uma escola dos mais antigos, já se foram, mas procuraram nos ensinar como se comportar, como levar o clube, dignificar o nome do clube, honrar o nome do clube, sermos honestos, dignos e sempre ver, em primeiro lugar, o nome do clube. O que foi mais marcante nessa história de 85 anos que você conhece do Maranhão? Em primeiro lugar foi quando eu fui eleito. Eu já fazia parte. Mas em 68, dia 18 de fevereiro, eu fui eleito como secretário. E depois nós começamos um trabalho... Na gestão de quem, Carlos Mendes? Na gestão de quem? Foi de Nicolau. Nicolau do Alíbio, o velho guerreiro. Em 70, assumiu o Jurandir Brito e nós também fazíamos parte como tesoureiro. Entendeu? Foi que iniciamos a compra daquele terreno, parte dele. Da sede do clube, na Coama. Da sede esportiva, não social. Deve-se isso muito a Jurandir Brito. É um homem digno, um homem que realmente era dele o terreno, ele tinha comprado. E nós, eu, Goulart, Nicolau, enfim, Donato Oliveira, Olímpio Guimarães, Baile Lameira, o deputado Boimar Serra, Expedito Batista. Então tem uma infinidade de pessoas. Resolvemos falar com ele e disse, não, eu vendo para o Maranhão, pelo preço que eu comprei. Vocês me pagam com venda de títulos. É o chamado título patrimonial, naquela época. E ele então abriu mão, comprou para iniciar 50 títulos para ele, e nós também fomos comprando. Eu comprei 20, Donato Oliveira, aí veio o Goulart, e veio uma gama de maquianos, comprando, acreditando no projeto, e bolivianos também, lógicos, e também maltenses. Pessoas que aderiram... Estiveram inseridos nesse contexto aí para a compra. Não se pode esquecer isso. Ele não viu camisa, ele viu o projeto do qual o Bode Grigório... Da agremiação Maranhão. Estava tentando se transformar em um clube, certo? E graças a Deus pagamos direitinho, certo? Conversamos com amigos nossos também, do qual cada um usou as suas influências para conquistar tijolos, cimento, isso tudo, quase de graça, mas realmente alguns diretores se prontificaram a gastar. E graças a Deus a gente gasta, mas gasta feliz, porque sabe que dali nada, ninguém usufruiu pessoalmente daquele nosso patrimônio. Carlos Mendes, qual é a realidade hoje do Maranhão Atlético Clube? Você fala em que aspecto? O aspecto financeiro, por exemplo. Não, o financeiro como todo o Brasil, todos os clubes brasileiros, sem exceção, estão em dificuldades. O Maranhão hoje, embora a gente não estou dando a entrevista aqui ao Maquiano e o filho do amigo meu. De irmão, coração, eu sempre assumi e faço questão de dizer publicamente. Essa situação que a gente pode dar é o seguinte, sempre foi mantido pelos diretores. O Maranhão nunca teve renda própria. Sempre os dirigentes é que sempre cobriram amigos, certo? Usando influências para conquistar os recursos para que o Maranhão pudesse caminhar. E dívida existe. A dívida da parte de tributos, nós estamos no refis, né? Parcelado em 15 anos, se não me engano, entendeu? E ficou um débito agora aí, embora não queira aqui culpar ninguém, absoluto, porque quem assume futebol ou é louco, certo? Ou é ladrão do seu dinheiro. Entendeu? Porque o futebol nunca deu lucro para nenhum clube. Só dá prejuízo. Só prejuízo. Então deve chegar esse momento atual que nós devemos dirigir os clubes com um pouco de profissionalismo. Não usarmos mais paixão, emoção, porque ninguém mais pode. No momento atual, a conjuntura brasileira, como se encontra, é inviável qualquer empresário estar tirando dinheiro de sua empresa, do seu patrimônio, para jogar em um clube de futebol. Carlos Mendes, esse ano a diretoria fez um esforço muito grande, baseado nesse contexto, essa explanação que você faz do aspecto financeiro, do prejuízo que representa o futebol, né, para uma agremiação do porte do Maranhão Atlético Clube, Mota, Sampaio, as outras agremiações, tem reclamado bastante do aspecto financeiro e o time bateu na trave, né, para subir a Série C do Campeonato Brasileiro, né. No meio do caminho enfrentou
A equipe do Operário tem uma folha de R$350 mil, que já vinha jogando há 2 anos juntos, tem uma baita de uma estrutura, muito em virtude também do apoio da prefeitura local, do governo também do estado lá. E o Maranhão, assim mesmo, fez 2 jogos duríssimos contra a equipe do Operário, se a gente levar em consideração que o Operário atropelou o Globo, goleou fora de casa e dentro de casa teve um resultado que já era esperado. Olha, e também se faz aqui uma adendo importante, que o Maranhão só chegou a esse patamar porque teve um cidadão, que era o vice-presidente do Maranhão, resolveu assumir esses 2 meses, logicamente ajudado por outros dirigentes, a velha guarda e também a jovem guarda. Todos se juntaram a ele para poder realmente o time chegar onde chegou. Senão não tinha chegado. Ia ficar no caminho como sempre fica. Porque sempre falta fôlego no final. Você nada, aí vai faltando o principal. Dinheiro, você gratificar, você dar atenção maior, tudo isso. Mas eu quero, de gente bom, frisar bem o nome do professor Antônio Macedo, do Rádio Sol, e também o Amin, o França Dias, que continua ajudando, como sempre ajudou o Maranhão, ao longo de sua trajetória até hoje, no MAC. O novato Tanuis também participou muito dessa ajuda nossa. Eu também, logicamente, como sempre fiz. Então, graças a esse pessoal, o professor Antônio em especial, foi que o Maranhão conseguiu chegar na trave. Carlos Mendes, eu vou me aproveitar um pouco da experiência que você tem como presidente do Maranhão, como dirigente do futebol do Maranhão, 50 anos, né, no futebol do estado do Maranhão, porque eu estou preocupado com uma situação. Ano que vem, o futebol do Maranhão volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E já, muita gente vai pensar ou vai vender um pensamento que, na minha opinião, é totalmente equivocado, de que o futebol do Maranhão vive um oásis, quando a realidade dele é uma realidade de uma decadência que vem de alguns anos e com problemas gravíssimos na sua estrutura, principalmente na financeira. O que você pensa sobre isso? Eu penso igual a você. Eu acho que só um louco continua fazendo futebol no São Luís do Maranhão, no estado do Maranhão. Em lugar, não existe federação, na minha opinião. É inoperante. É uma mera arrecadadora. É uma mera fazedora de tabela. É uma federação que não vai com seus filiados, já que ela é a mãe desses clubes, do qual somos filiados, e vinham pegar, ir lá visitar os clubes, pegar no braço, reunir os clubes, o que precisam, o que se pode fazer, vamos junto, pleitear o quê? Quais ideias? A federação não procura os clubes? É mesmo, o Maranhão nunca procurou. Mas o presidente esteve aqui no Esporte Debate dizendo que está ajudando o Moto agora a fechar a conta. O Maranhão foi procurado também para fechar a conta? Não, nunca foram. Não? O único dirigente que foi, uma vez, foi Alberto Ferreira. O ex-presidente da federação. Que o Maranhão, inclusive, deve a ele. Isso passagem. Inclusive, eu soube que está adoentado, eu vou visitá-lo. Porque era um homem realmente que tinha diálogo, um homem que procurava ter diálogo, e errou muito por querer agradar todo mundo, por querer ser bom demais. E deu no que deu. Você vê alguma perspectiva para o futebol do Maranhão? Olha, Jura, eu disse isso no ano de 2000, que nosso futebol ia ao fundo do poço financeiramente, ia ser difícil se encontrar dirigente que quisesse assumir os clubes locais, certo? E aconteceu. E oxalá o brasileiro. O que vale o nosso futebol hoje brasileiro? Zero. Presidente, o senhor está acumulando a presidência do Conselho Deliberativo com a presidência do Conselho Diretor. Acabou o mandato do presidente William Rio Branco. Automaticamente o senhor assumiu. O Maranhão vai realizar eleições? Olha, na minha opinião, eu acho inviável. Devemos formar um grupo, uma junta. Uma junta governativa? Até dezembro. E essa junta teria o senhor, o Antônio Macedo, França Dias? Não é uma junta só por dizer, mas seria um grupo de tentar sanear o Maranhão até o fim do ano, certo?
para que se possa entregar a quem vier dirigir o clube até o fim de 2018, realmente trabalhar com tranquilidade. Aquele projeto imobiliário lá dentro do Maranhão, aquilo ali prosperou, deu uma parada? Não, deu parada totalmente, porque você sabe, Júlio, hoje a crise, o Maranhão fez uma permuta com aquelas lojas ali do Max Center, do qual nós pensávamos que fosse chegar o Maranhão, ter uma renda própria, entendeu? E poder ajudar o futebol, que é logicamente que é o que irmana, né, os maquianos e os seus dirigentes. Eles não podem esquecer disso. Mas infelizmente houve a crise, o Maranhão está lá com 10 lojas, anos e anos sem alugar, tá? E o projeto do apartamento caiu por águas abaixo, porque alugar, na minha opinião, eu sou contra, certo? Totalmente, e o mercado que não tem perspectiva. Carlos Mendes, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte em Debate. Sucesso, né, à frente da presidência do Conselho Deliberativo do Maranhão Atlético Clube, e que o clube possa comemorar mais 85, mais 100 anos, porque o Maranhão é muito grande, né? E o Maranhão, na verdade, tem uma das maiores torcidas do estado. Muita gente brinca, mas se você conversar com o torcedor do Sampaio, ele disse que o segundo time é o Maranhão. O torcedor do Moto também diz a mesma coisa. Então, se você for colocar isso numa balança, a gente vai ver que a torcida do Maranhão é muito grande. É a maior do estado. É a maior do estado. Tá, um abraço, muito obrigado também por ter vindo aqui. O Carlos Mendes foi muito sincero no que diz respeito à realidade do clube, Lógico, né? foi. De todo o futebol do Maranhão. Ele é um dirigente que está prestes a completar 50 anos experiência não falta, de né, relevantes serviços prestados ao Maranhão e, por conseguinte, ao esporte maranhense. Não só o futebol. Não, ao esporte de modo geral. Lá no Maranhão, por exemplo, colocou em atividade o basquete, o vôlei, o futsal, a natação. Para que você tenha uma ideia, a gente falou no bloco anterior sobre a Academia Nina. Exatamente. Você sabe onde ela nasceu? Sei. Dentro do Maranhão Atlético Clube. Sei, era sim. Maquinina. Depois ele deu voos maiores, mas o trabalho do Alexandre, que foi jogador do Maranhão Atlético Clube, diga-se de passagem, zagueiro, começou nas hortas atleticanas. Sim, Jurinha. A entrevista do Carlos Mendes teve algum caráter explicativo também, né? E também teve alguns pontos assim polêmicos, né? Vamos dizer assim, né? Porque o presidente relatou a realidade financeira do clube e explicou que o mandato do William Rio Branco terminou e por enquanto ele está acumulando funções, né? Tanto no Conselho Deliberativo como na presidência do Conselho Diretor do MAC. Teremos novas eleições, ele disse que talvez não, né? Uma junta governativa será formada com cerca de 10 ou mais atleticanos, né? E aí, a partir daí, o clube vai fazer um planejamento para a temporada de 2018. Exatamente. E eu acho que todo esse planejamento tem que começar a ser feito agora mesmo, porque... Até porque o time fez uma bela campanha esse ano, fez uma bela campanha. Inclusive, você ressaltou isso, né? E destacou que o Maranhão foi eliminado pelo campeão, né? Pelo campeão da competição. Um time que tinha uma estrutura... maior orçamento. Muito maior, né? Exatamente. Um time que tem uma estrutura, uma folha salarial de 350 mil, né? Você pode fora da realidade da Série D. Da nossa é fora da realidade. Da Série D, né? não existe isso aí. E o que me chamou também muita atenção, Greg, foi a forma sincera com que o Carlos Mendes fez análise sobre o futebol e o trabalho que a Federação Maranhense de Futebol faz. Porque agora, como eu disse, inclusive na entrevista, muita gente deve pensar, o futebol do Maranhão está na Série B. Isso, gente, é a parte. Verdade. Você viu o que o Carlos Mendes disse? Vi, sim. Que a Federação é uma mera... A crítica que ele fez foi a Federação uma mera arrecadadora de dinheiro e faz tabela. E faz tabela. Pronto. Na verdade é uma crítica que a maioria, inclusive eu já tive essas críticas também em algumas oportunidades, até porque ela arrecada dinheiro, faz tabela e faz mal. Fez muito mal essa parte de fazer tabela, né? Tanto que teve todo esse... foi um desastre nesse ano. Exatamente, todo esse imbróglio, essa complicação desse Campeonato Maranhense de 2017. Vamos dizer assim, os ataques do presidente do Conselho Deliberativo e diretor Carlos Mendes estão corretos, na minha opinião estão corretos, né? Porque a federação sim merece várias críticas. É claro que desde a... Eu diria que nem ataque, é uma crítica fundamentada. É uma crítica fundamentada. Porque o Maranhão, ele disse, hora nenhuma foi procurado pela federação. Eu acredito até que a federação teve uma pequena melhora desde o momento que o Rães assumiu ali essa parte de feitura, né, das tabelas. Mas já dá para ver alguma coisa? Mais ou menos, né? Também não tem. Porque por exemplo, a segunda divisão, a Série B do Campeonato Maranhense, segunda divisão que já desistiram o Chapadinha e o Sabiá.
E o Pinheiro, me Tá disse aqui o ameaçando, presidente, só não desistiu porque ele prometeu também um apoio. Exatamente. Mas isso aí também não tem muito a ver com fazer tabela, tem a ver com a condição financeira e a realidade regional da cidade lá, do local, é meio complicado. Mas o Carlos Mendes falou o seguinte, Juraci, a federação deveria pegar os clubes aqui pelo braço, né, conversar, fazer um projeto, esse projeto ser apresentado às empresas, ao governo do estado, andar junto com os clubes, buscar patrocínio com os clubes, discutir a realidade com os clubes. E segundo o Carlos Mendes, isso absolutamente acontece. Não, teve um ponto que eu vou destacar da entrevista, que é justamente sobre esse tema, é quando você perguntou para ele o que ele achava da ascensão do Sampaio. E ele respondeu, não, é um caso isolado, o presidente Sérgio Frota consegue de maneira que eu não sei nem explicar como esse sucesso, porque a nossa realidade aqui no Maranhão não é essa. E a gente que acompanha o futebol sabe que não é essa. Será que o Carlos Mendes não tem razão? O Cordino, por exemplo, por que o Cordino não se classificou? Faltou fôlego, faltou dinheiro. Exatamente. A equipe do Imperatriz, o presidente lá renunciou. Por que renunciou? Porque não faltou Porque fôlego. não tem estrutura financeira. E não tinha dinheiro. Nada. Você vê equipes como o Bacabal agora voltando para a Série B. Passou um tempo fora. Por quê? O Pinheiro é a mesma coisa. Você vê o Pinheiro, jogou a situação, o Viana desistiu do campeonato. Pois é. Aqui a situação do Moto. 3 meses de salários atrasados quando estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado. Por quê? O Moto tinha um bom time. Por que o Moto foi rebaixado? Faltou o aspecto financeiro. O Moto teve uma viagem também do presidente, né? Que contratou um time sem ter a realidade financeira adequada para o time que tinha contratado. Tanto que está devendo todo mundo. O presidente Carlos Mendes também fez uma crítica com relação ao presidente Antônio Américo, da federação, quando disse que quando você comunicou ele, olha, o presidente Antônio Américo vai doar dinheiro da conta dele mesmo. Assim, mas por que ele não faz isso com os outros times? Exatamente. O Maranhão não merece ser ajudado? É compreensível. É uma crítica plausível, é uma crítica dentro da normalidade, porque realmente isso acontece. Todos os times do Maranhão... Não são filiados? São filiados e estão praticamente abandonados, como você bem lembrou. E bom lembrar também que o caso do Cordino, que ano que vem tem um calendário que vai disputar a Série D, que vai disputar a Copa do Nordeste, não tem refletor. Isso aí no estádio deles não tem refletor. E por que a federação também não buscou Exatamente. ajudar, né? Por que não ajuda o Cordino para botar um refletor para poder botar jogo à noite lá? E você sabe que os jogos da Copa do Nordeste geralmente acontecem à noite, né? Durante as quarta-feiras. Então é meio complicado. Eu acho que o presidente da federação tem que ajudar todos. E o Carlos Mendes está certo. Então as críticas são pertinentes. Exato, foi o que eu disse. São plausíveis, sim. Campeonato Brasileiro Série C. Gente, tá chegando a hora. Daqui a pouco o Sampaio Corrêa enfrenta a representação do Fortaleza. O atacante Isaac se recuperou, se colocou à disposição e vai para o jogo. Enquanto isso, na lateral esquerda, a esquerdinha não tem condições de jogo. Jefferson Recife será o titular da lateral esquerda tricolor. Sim. É o primeiro jogo e o Sampaio precisa sair de campo com resultado bom para decidir a parada no próximo sábado aqui. Verdade. A se basear pelo retrospecto, o Sampaio, ao longo desse campeonato, tem sido o adversário, né, visitante mais indigesto dessa competição. É verdade. Tomara que dê tudo certo, né? Tem alguns pontos a destacar a respeito das preparações do Sampaio. Nós estamos até fazendo um programa mais acelerado, porque quem está assistindo agora na segunda-feira à noite, né, ainda na nossa primeira edição, o jogo começa daqui a pouquinho, né, Juliano? Daqui a pouquinho a preparação do Sampaio foi toda feita aqui em São Luís. O Sampaio viajou no domingo, apenas à tarde. E teve problema de escalas, viu? Demorou mais do que o normal para chegar lá em Fortaleza. Viajou domingo à tarde para a cidade de Fortaleza e toda a preparação já foi feita, como você bem lembrou, o esquerdinha não vai jogar, Jefferson Recife vai ocupar esse lugar dele, o Isaac tinha esse problema, mas se recuperou, o William estava sobre aviso, mas o Isaac vai jogar. Pelos treinos do técnico Francisco Diá, a gente já pôde perceber que o time perdeu a vaga para o Marlon, eu acho que muito mais do que merecido, que o Marlon está jogando muito, principalmente nessa fase decisiva, né? Inclusive dando os passes para quase todos os gols do Sampaio. Não que o Niltinho não seja um jogador interessante, não que ele não seja importante, também é. Mas está pedindo passagem. Está pedindo passagem o Marlon, Isso, está pedindo passagem, o Marlon vai jogar. E também temos uma dúvida no ataque. Um jogador que começou muito bem a competição, mas agora está caindo um pouco, o Felipe Marques, pode perder a vaga para o Reginaldo Júnior, que inclusive tem informações disso, né? A disputa é boa. Ele está com uma dúvida ali, o Diá, de preencher essa peça no ataque para compor junto com o Isaac, né? Então, esse jogo é de extrema importância, como você lembrou. O Sampaio é o melhor time jogando fora de casa, né? Então, é importantíssimo isso. Greg, a gente só comunica ao torcedor que os ingressos para o jogo de volta Sampaio Corrêa e Fortaleza estão à venda. O Sampaio, desde a semana passada,
colocou à disposição do torcedor maranhense, em especial do torcedor boliviano. E os preços nas lojas autorizadas, né, nos shoppings da cidade, na loja sócio-torcedor, lá no né, Turu, no Castelão e também no Estádio Municipal de Rio Santos. E bom lembrar também que os preços foram mantidos, então a diretoria de Sampaio não está explorando, né? O grande jogo, vamos explorar, não. Não majorou os ingressos. Quer contar com o apoio do torcedor. Exatamente, né? Os preços foram mantidos. O jogo de volta será no sábado, né, Jurinha? Dia 8. 4h30 da tarde. Não, 5 horas da tarde, 4h30? Está confirmado? 4h30 da tarde. Tá bom. Então, espero que a torcida boliviana lote o Estádio Castelão, né, nesse dia 8, né? E que no jogo de hoje, daqui a pouquinho, deve estar começando agora, quando acabar o nosso programa, você bota lá no canal para assistir. O Sampaio consiga um bom resultado. E o Sampaio é extremamente capaz de conquistar. Greg, uma última informação aqui no Esporte em Debate. O presidente do Conselho Deliberativo do Motoclube, José Cucino Raposo, ele divulgou o edital, né, para as eleições do Conselho Deliberativo e Conselho Diretor. Primeiro, os conselheiros do Motoclube de São Luís se reunirão para aprovar, votar e empossar o Conselho Deliberativo do clube. Posteriormente, eles vão definir quem serão os novos comandantes ou se o presidente que aí está será conduzido outra vez ao cargo, né, o Célio Sérgio, a presidência do Motoclube de São Luís. Isso acontece no dia 10 deste mês de outubro, às 18 horas em primeira convocação, às 19 em segunda convocação, no auditório do jornal O Imparcial. Sim. A respeito do moto, a gente pode esperar, Julinha, que tudo seja resolvido o mais rápido possível, até porque nós temos a informação que alguns jogadores ainda não receberam o salário, não fechou a folha ainda desse ano de 2017, que não foi muito legal para a equipe do Motoclube, diferente de 2016, né? Não foi legal, né? Não foi péssimo, na verdade. Não ganhou o Campeonato Maranhense, o BI. E foi rebaixado da Série C para a Série D. Não foi nem vice-campeão maranhense, não. Nem vaga conseguiu para então, a Copa do Brasil, na verdade, foi e a Copa do Nordeste. Desastroso, né, o ano? Foi ruim. Eu espero que o Moto resolva logo essas burocracias internas do clube e que assim... que acerte no planejamento. Que assim, com um presidente novo, ou então que o Célio seja reeleito, a gente não sabe ainda, né? Se ficar, que tem o apoio da diretoria, né? Que não desapareçam e deixem sozinho, né? Como a gente recebeu a informação de que ele foi abandonado, né? De diversas oportunidades. Aí é complicado. E o planejamento para o ano que vem tem que começar agora mesmo. Nesse ponto aí, o Moto tá certo, porque tem que pagar essas dívidas e planejar já o ano que vem, que vai ser um ano de, se Deus quiser, vamos dizer assim, de ressurgimento do Motoclube. Tem que ser. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Esperamos sempre contar com o carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Ô Greg, os canais de interação para que o telespectador possa participar, sugerir pauta, fazer críticas ou até mesmo elogios aqui na TV Assembleia. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela, e lógico, todo o nosso programa vai ficar completo a partir de amanhã, a partir da terça-feira, né? Nas nossas redes sociais, nosso Facebook, e quem quiser também acompanhar, pode acompanhar pelo Twitter e Instagram, estará disponibilizado completo. E eu queria encerrar o programa mandando um abraço para dois amigos meus, rapidamente. Mande lá. Primeiro para o Yuri, um amigo meu, que me ligou agora de manhã, você conhece, dizendo que vai ser papai. Então, opa, Yuri. Parabéns, Yuri. Parabéns, Yuri. Vai tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você e pro bebê. E também um amigo... Então ele tá grávido. Tá grávido, O cara vai ser pai. Vai ser papai. E o outro amigo meu também que vai ser pai, Juan, ligou pra mim semana passada. Um abraço, Juan, parabéns. Um abraço, parabéns também pelo seu filho. E vamos lá, meu filho. Vai dar tudo certo, vai saúde, né? Que é mais importante. E você vai ser papai quando? Ainda não, estamos aguardando o procedimento ainda, né, gente? Tá treinando. Vamos lá, tô treinando. Um abraço, gente. Até a próxima com o Esporte em Debate, sempre aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Até lá. Até mais.